Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E hoje temos um convidado muito especial, o Coronel Paulo Telhada. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o nosso convidado, Coronel. Um prazer de recebê-lo aqui em Minas Gerais. Mariano, eu que agradeço o convite, o prazer estar com você, que a curiosidade, a gente sempre acompanha seus vídeos, né, conhecer o local. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, por tudo que vocês têm feito pela história militar e que sirva de incentivo às outras pessoas também que gostam de história militar e muitas vezes ficam pensando aí, nós ligamos, somos um grupo forte de aficionados pela história militar, um grupo que valoriza o homem de bem, valoriza o patriotismo e que sempre tem que ter mais gente possível fazendo isso. Muito obrigado pelas palavras, Coronel. Para quem não conhece o Coronel foi comandante da Rota em São Paulo durante muito tempo, é policial militar aposentado e atualmente ele tem uma outra atividade também muito importante. Ele é deputado estadual pelo segundo mandato, né, Coronel? No estado de São Paulo. Ou seja, é um cidadão que sempre se prestou a defender o nosso país. E a gente não faz mais do que a obrigação de recebê-lo aqui hoje, Coronel. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Realmente, como você disse, eu comandei a Rota, né? Eu entrei na Polícia Militar com 17 anos, em 1979, hoje eu estou com 59 anos. E minha carreira na Polícia Militar, Mariano, foi sempre na rua. Eu sempre fui patrulheiro, oficial de caçador de bandido, como eu costumo dizer, né? E terminei minha carreira, fui tenente de Rota há muitos anos, fiquei um tempo fora em outros batalhões e terminei minha carreira na Rota, comandando as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. E além disso, além da parte policial referente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, um outro assunto que sempre me chamou muito a atenção, como você também é aficionado e nós temos os colegas que são aficionados, é sobre a história da Segunda Guerra Mundial, né? E eu sempre pensei, falei, poxa, conhecer a história, e no final eu acabei descobrindo uma coisa interessante. A minha Polícia Militar, a nossa Polícia Militar de São Paulo, ela teve uma participação muito importante na história militar brasileira, porque a Polícia Militar de São Paulo ela participou da Força Expedicionária Brasileira. Não sei se você sabe disso, muita gente não sabe disso. A Polícia Militar ela participou com uma tropa que combateu na Itália e que depois acabou dando origem à Polícia do Exército. Muito bom, eu já sabia por pesquisas, por textos que o senhor mesmo publicou e eu achei muito interessante, daí o convite para que o senhor pudesse estar conosco, falar um pouquinho especialmente dessa pesquisa que o senhor desenvolveu sobre a participação dos PMs paulistas na Segunda Guerra Mundial. Mas antes da gente falar desse livro específico, o Coronel escreveu outros livros também, né, Coronel? Eu sou um curioso, né? Eu modéstia à parte, falar que eu sou historiador, não, eu me considero mais um curioso. Um curioso que gosta de escrever, que gosta de ir atrás, que gosta de pesquisar. E tendo em vista isso, eu escrevi um livro sobre a participação da polícia na Segunda Guerra Mundial, que nós falaremos em seguida, mas escrevi um livro também sobre a história do Batalhão Tobias de Aguiar, que é esse livro aqui, Quartel da Luz, Mansão da Rota. Para quem não sabe, o quartel da Rota é na Avenida Tiradentes, em São Paulo. Você entrando na Avenida Tiradentes, indo para o centro de São Paulo, é um quartel bem grande, do lado esquerdo, um quartel amarelo, dessa cor inclusive. E esse quartel sempre foi um quartel de polícia. Desde 1891, do dia 1º de dezembro, quando ele foi fundado, até os dias de hoje, sempre foi um quartel de polícia da Polícia Militar. E lá foi criada a Rota, que é um tipo de policiamento, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, o quartel chama 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, lá foi criado em 1970. Eu escrevi esse livro, desde a criação do quartel, desde a fundação do quartel, até o meu comando em 2011. É um livro que tem 600 páginas e conta 120 anos de história, não só do quartel, como da Polícia Militar, como praticamente da história paulista, história militar paulista, porque esse batalhão ele combateu em Canudos, ele combateu na Revolução de 30, na Revolução de 24, que foi uma revolução que pouca gente conhece em São Paulo. Foi a única vez que a cidade de São Paulo foi bombardeada. Não sei se você sabe disso. Não. Revolução de 24 foi a única vez que a cidade de São Paulo foi bombardeada por artilharia e por aviação.
E eram os... No caso, os quartéis da polícia eram rebeldes, haviam se rebelado contra o governo federal. Sim. Então os governos federais, o governo federal, os federais, né, os legalistas, como eram chamados, atacaram a cidade de São Paulo, o que ocasionou muita morte de civis. É uma passagem muito forte essa parte de 24. E pouco conhecida. Pouco conhecida. Eu estou pensando em escrever alguma coisa sobre 24, estou analisando. Tá, e fala de 32, enfim, é um livro que fala muito sobre a história da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Está na internet, nas livrarias, é só procurar. E lá no quartel tem os túneis, né? Tem os túneis, os monumentos, o quartel todo é um quartel, Ramos de Azevedo que fez o quartel, então uma obra, é uma joia arquitetônica o quartel, então ainda existem parte dos túneis lá, porque o túnel foi fechado por causa do metrô, mas uma parte dos túneis ainda está preservada, é um mini museu lá dentro, e eu quero te convidar um dia que você puder em São Paulo, vamos fazer um programa lá. Vamos fazer, com o maior prazer. O outro livro que eu escrevi foi em parceria aqui com o Vinícius Almeida, foi mais, eu não queria escrever esse livro, o pessoal, escreve, fala um pouco da minha história de vida, eu acho até meio petulante falar da minha história, mas o pessoal queria, acabamos escrevendo, eu contei algumas histórias da minha vida para eles, e escrevemos esse livro, aqui é Rota, e fala um pouco, até quando eu fui abaleado a primeira vez, aqui tá as fotos de jornal, eu falei, sou colecionador de... Quantos tiros já levou, coronel? Eu já fui baleado 2 vezes. Eu fui baleado uma vez no braço, tá aqui a marca de bala, uma vez na mão, como capitão, e em 2010, quando eu comandava a rota, eu sofri um atentado na porta de casa. Sim. Tomei 11 tiros, estava dentro do meu carro deu perda total, mas graças a Deus nenhum tiro acertou em mim. Foi permissão de Deus, senão eu não estaria aqui. Sim. Então a gente passou umas fases muito pesadas na vida da gente. E sempre eram bandidos, criminosos? Sempre, graças a Deus eu sempre combati o crime e tenho bastante inimigo no crime, tanto que eu sou obrigado a andar com escolta até hoje, por causa disso sou ameaçado de morte pelo crime organizado, é o que paga por trabalhar contra o crime. Esse livro aqui, ele conta uma parte da minha vida até tenente de rota, então vai até mais ou menos aos anos 90. São esses 2 livros que eu tenho editado. Esse livro também está Esse livro também está nas livrarias e está na internet também. E uma passagem interessante do livro para aumentar... Poxa, a passagem que eu mais falo aqui, Mariano, é justamente quando eu fui baleado a primeira vez. Sim. Que eu fui numa ocorrência, que era uma invasão de domicílio, no final eram criminosos perigosos, estavam na residência, quando eu fui entrar na casa, acabei sendo baleado no braço, acabei atirando, matando o bandido também, mas ele me acertou primeiro. E é muito interessante porque a gente conta a história desde o início da saída do quartel, é uma evolução na história, ela acaba sendo bem cativante, né? Aqui eu conto praticamente o meu primeiro tiroteio também, que foi num depósito de bebidas, onde morreram 2 indivíduos. Nós acabamos prendendo outros 2 e tinham 11 reféns. Então são ocorrências que a gente vê. Hoje a turma fala, nossa, como a criminalidade, o crime sempre existiu. O crime sempre foi muito perigoso, só que hoje ele, além de estar muito mais bem armado, a imprensa, infelizmente a grande imprensa, a mídia, não valoriza as forças de segurança como deveria valorizar. E o que está passando hoje no Brasil, infelizmente a polícia está até com uma imagem mal vista, porque às vezes a gente vê na mídia social policiais tomando algumas atitudes antipáticas, indevidas também contra a população, agindo contra a população. Eu tenho até orientado a polícia para não fazer isso, para manter o bom senso, saber trabalhar, porque nós trabalhamos para a população. Então a população tem que ter sempre essa imagem que o policial é aquele que está lá para cuidar da população, para preservar a população. E aqui a gente fala bastante nesse livro, a gente conta bastante histórias, bastante ocorrência. Quem leu gostou. Ótimo. Vou deixar para você, depois você me conta. Muito obrigado. E finalmente... o nosso livro em foco do programa. Todo mundo fala, o livro, a foto é assim, mas o livro é aqui. É que a foto era muito grande, eu quis aproveitar a foto e fiz até nesse formato. Esse livro ele fala o seguinte, esse livro ele conta a história de 80 guardas civis. Eu sou obrigado a começar lá atrás. Falar em Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela é formada de 2 polícias que eram polícias estaduais, que existiam antes dos anos 70. Até 1970 nós tínhamos 2 polícias estaduais em São Paulo, uma chamada Força Pública do Estado de São Paulo e a outra chamada Guarda Civil do Estado de São Paulo. Eram 2 polícias estaduais que praticamente faziam o mesmo serviço. Eram polícias similares. E elas caminharam juntas. Sem o mesmo comando. Comandos diferentes, fardas diferentes. Eram 2 polícias distintas, 2 corporações distintas. E elas caminharam juntas até 1970, quando no dia 9 de abril de 1970, essas 2 tropas, essas 2 corporações foram unificadas e passou-se a chamar Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então quando você fala em Guarda Civil, você está falando da Polícia Militar. Quando você fala em Força Pública, você está falando em Polícia Militar. Que fique bem distinto. Segunda Guerra Mundial.
Começou em 1939, nós tínhamos essas duas polícias. Em 42, quando o Brasil declara a guerra contra a Alemanha devido ao afundamento dos navios, em 43 passa a criar a Força Expedicionária Brasileira. Sim. Foi criada a FEB. Quando a FEB foi criada, até então, as pessoas que nos acompanham devem saber disso, o Exército Brasileiro ele era trabalhado, ele era criado, ele era formado, ele era estruturado praticamente no sistema do Exército francês. Sim. Com a queda da França em 1940, o sistema francês ficou desatualizado, ficou ultrapassado. Então, quando a Força Expedicionária Brasileira é criada em 1943, ela é criada junto com as tropas americanas em apoio aos Estados Unidos. Então, a Força Expedicionária Brasileira, a primeira divisão de infantaria expedicionária, ela é criada nos moldes do Exército americano. Sim. Dentro do Exército americano, nós tínhamos várias tropas que não existiam no Exército brasileiro. Várias tropas. Uma delas? Uma delas era a tropa de polícia. Polícia militar. Não tinha uma tropa de polícia, que é a polícia do Exército hoje. Não existia essa tropa de polícia. Quando se criou a Força Expedicionária e vamos criar uma tropa de polícia, o Exército tentou criar essa tropa de polícia junto com homens do 3º Regimento de Infantaria, mas não conseguiu, porque o pessoal não tinha vivência, não tinha conhecimento tático, técnico, legislativo, não tinha trato com a tropa, não se tinha esse conhecimento. O pessoal começou, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Pensaram. O general Mascarenhas de Moraes, que era o comandante da Força Expedicionária Brasileira, antes de comandar a Força Expedicionária, ele comandou em São Paulo o 2º Exército. Na época, hoje o Comando Militar do Sudeste era chamado 2º Exército. Ele havia comandado o 2º Exército e havia conhecido a Polícia de São Paulo, tanto a Guarda Civil quanto a Força Pública. E ele gostava muito da Guarda Civil. A Guarda Civil ela era muito bem quista pela população. Ele falou, poxa, esses homens da Guarda Civil têm essa tarimba, têm esse trato contra a criminalidade e no trato da população. Vamos tentar fazer com que esses homens venham para a Força Expedicionária. Falaram com o interventor, com o presidente da província de São Paulo, que era o governador na época, falaram com o comandante da Guarda Civil e falou, pô, por que não? Vamos fazer, abriu-se o voluntariado, mais de 600 homens se apresentaram voluntários para a FEB. Das duas tropas? Não, só da Guarda Civil. Só da Guarda Civil. 600 homens da Guarda Civil se apresentaram voluntários para a tropa e desses 600 homens foram selecionados 80. Sim. Esses 80 homens passaram por exames médicos, psicológicos, físicos, foram selecionados e foram no início de 1944 para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eles começaram a compor o pelotão de polícia militar, onde eles passaram a fazer treinamentos, ordem unida, começaram a fazer toda a parte estrutural dessa tropa. Ficou-se mais ou menos de abril a julho, abril, maio, junho, julho, mais ou menos uns 4 meses em treinamento e eles embarcaram então no primeiro escalão da FEB, que a FEB foi em 5 escalões. Sim. No primeiro escalão, no dia 2 de julho de 1944, eles partiram, junto com o primeiro escalão, rumo à Itália para participarem da Segunda Guerra Mundial. Sim. E lá chegando, passaram a desenvolver a atividade de policiais mesmo. Exatamente. Atividades policiais. Eu conto isso no livro. Não iam para os campos de batalha. Acontece o seguinte, o homem, quando ele exerce a função de polícia militar, ele acaba participando da batalha. Sim. Porque você, por exemplo, você está num determinado... É que nem o policiamento, você está num determinado posto. Fazendo balizamento de trânsito. Sim. Se aquele posto aparecerem tropas inimigas, você vai ter que combater. Sim. Se por ali passar uma viatura inimiga, você vai ter que prender a viatura, enfim, sempre acaba se participando de combates. Mas a missão principal da polícia militar em combate, ou da militar polícia, como eles passaram a se usar, porque é uma coisa interessante. Eu não sei se vocês notaram, vocês podem ver aí nas fotos, a farda do homem que está usando essa farda aqui está escrito MP, não é PM. As pessoas até achavam que a foto estava invertida. Sim. MP, Militar Police, é a farda americana. Sim. Por quê? Porque eles tinham que usar uma farda que era reconhecida por todos os exércitos que estavam combatendo na Itália. Ingleses, americanos, indianos, franceses, australianos, enfim, tinha gente de todas as nações, poloneses, combatendo na Itália. Então a farda do MP, tanto do inglês como do americano, a sigla MP, Militar Police, ela tem que ser reconhecida de pronto. E eles faziam serviço de trânsito, balizamento em estradas, escolta de comboios, escolta de prisioneiros, escolta de autoridades, policiamento em cidades ocupadas, policiamento em quartéis, toda essa parte específica de missão, ação de polícia, era feito pela tropa de polícia militar, por esses homens da Guarda Civil que estavam na Itália.
E é interessante o fato dos uniformes também, porque o Brasil chegou na Itália com o uniforme tradicional do Exército Brasileiro. O Zé Carioca. Aqui, o Zé Carioca, que era inspirado no modelo francês. Era horrível. E totalmente fora do padrão. Você sabe da história que quando eles chegaram na Itália, o que aconteceu? Lá, pensaram que eram alemães. Quando eles desembarcaram do navio e foram marchando até o trem, Sim. eles estavam desarmados. Sim. E a tropa americana junto, que estava armada, porque era a tropa americana que já estava em combate. Os italianos começaram a jogar pedra, jogar sujeira neles, gritando Tedesco, Tedesco, fora Tedesco, achando que eles eram alemães. Por quê? Porque a farda brasileira, até a cor da farda era meio parecida com a farda alemão. E por estarem desarmados, eles acharam que eram prisioneiros alemães. Depois, aí na Itália, que eles foram receber equipamentos, fardamentos, armamentos, e quando receberam esse armamento, esse fardamento, todo americano. A farda, se você vê um soldado da FEB fardado, é a mesma farda do soldado americano. Jack Field, Combat Boot, é tudo. E o PM americano, o PM brasileiro, a única diferença que tem, que vocês vão notar nas fotos aí, é que na farda do brasileiro, no capacete brasileiro, entre o MP, tinha a bandeira brasileira. Então, é até interessante, porque acho que é a única tropa que eu vi até hoje, Mariano, de MP que usa bandeira no capacete. Eu nunca tinha visto isso. Nenhum outro país. Todos os países só usam o MP, mas os brasileiros, eu não sei se fizeram questão, não sei o que houve lá, não consegui levantar isso, mas os brasileiros usavam a bandeira brasileira no capacete. Isso, pô, eu achei muito legal, até pelo patriotismo e por essa diferenciação que você reconhece de pronto um soldado brasileiro MP. E o MP brasileiro era respeitado pelas tropas estrangeiras? Super respeitado. As tropas americanas, elas têm uma característica muito interessante. Quando eles estão fora de combate, fora de serviço, eles são super relaxados. A parte do militarismo deles é muito relaxada. Eles não consideram nada, é uma coisa assim até meio estranha. Sim. Mas em serviço, o militarismo é extremo. Por exemplo, o policial militar em serviço, ele representa a figura do comandante do exército, não é nem do comandante do batalhão. Então, um MP que é desrespeitado, ou que fosse desrespeitado, ou que fosse atacado, ele responderia como se ele estivesse atacando o comandante do exército. Comandante do exército. Então, eles eram muito respeitados, tanto que um soldado da MP, ele abordava um tenente, abordava um capitão, abordava um coronel, pedia os documentos. E devia-se a ele o respeito. E devia ter, tudo que o MP pediu, o oficial tinha que dar. Documento, habilitação, o senhor está sem habilitação, o senhor vai ser multado, eu vou prender o senhor. Já chamava escolta, eu vou prender o jipe. Então não tem esse negócio, eu sou soldado. Todo o MP tinha autoridade máxima em serviço. E desses 80 soldados, quantos morreram em combate? Uma coisa boa de falar, desses 80 guardas civis que foram só 73 para MP. Sim. Os outros 7 homens foram para a infantaria. E eu no livro falo, como eu falo dos guardas civis, eu faço essa diferenciação. 73 da militar polícia e os outros 7 da infantaria. Desses 73 que foram, 2 morreram em serviço. O Paulo Emídio morreu no dia 7 de novembro de 1944. Ele estava comandando um comboio de caminhões, ele estava no primeiro jipe, à noite, comboiando nas serras italianas, né? na norte da Itália, nas montanhas, e o jipe dele acabou caindo por uma montanha. Puxa vida. Ele acabou morrendo, o motorista dele, que era o soldado, o gauchinho, Henriques, ele acabou ficando muito ferido, teve que voltar para o Brasil, mas o Paulo Emídio Pereira morreu. Faleceu. Foi o primeiro MP a morrer, no dia 7 de novembro. Na frente de batalha. Frente de batalha. E o segundo MP que morreu é muito interessante. Você vê que coisa... A vida de policial é uma vida louca, né, rapaz? Porque em todo sentido é assim. E você foi lá combater o alemão, você foi lá combater o italiano, que estava o fascista. Sim. E esse segundo que foi morto por um americano. Que isso? Foi morto por um americano, não é só, por um aliado. Ele estava de serviço na ponte Venturina no dia 10 de janeiro de 1945, fazendo policiamento na ponte, quando 2 sargentos passaram a brigar, 2 sargentos americanos embriagados. 2 americanos. Começaram a brigar, ele chegou e separou, prendeu os 2, separou os 2. Um desses sargentos sacou uma arma branca, a princípio a informação que eu tenho é essa, e esfaqueou o Clóvis. E o Clóvis morreu naquele mesmo, ele caiu morto. Morreu ali mesmo. Morreu, tanto que eu falei... Morto por um americano. Alguns veteranos que lembram, que do pelotão que eu cheguei a entrevistar, uns 10 veteranos vivos, eles falavam que uma coisa que tinha marcado na cabeça dele era o corpo do Clóvis no chão, o sangue na neve. Isso impressionou muito eles. E a história que tem é que esse americano teria sido preso de imediato e teria sido fuzilado no dia seguinte pelos próprios americanos. Então você vê, nós perdemos 2 guardas civis, o Paulo Emídio Pereira e o Clóvis Rosa da Silva. O Clóvis Rosa da Silva era um menino, tinha 23 anos, 24 anos, menino praticamente. E a vida é gozada, no final acabei conhecendo todos os familiares do Clóvis, depois de... O sobrinho dele era sogro de um tenente que eu comandei no 7º Batalhão.
As coisas foram quando eu acabei conhecendo a família todinha sem querer. Linkando tudo. Eu acho que tem um pouquinho de coisa espiritual nisso, né? A gente quando se dedica a um assunto, as coisas acabam acontecendo, se encaixando, né? Então, em rápidas palavras, o livro é isso. Ele conta essa história, é uma história inédita, que nunca ninguém havia explorado. E como eu disse ao Mariano, esse livro está esgotado, você só acha em sebo, você acha talvez na internet, até um preço bem razoável, não é caro. Mas vem aí uma segunda edição. edição. Eu estou fazendo agora uma nova edição, que eu não vou falar só do pelotão de polícia, porque esse pelotão em março, salvo engano, dia 26, 27 de março de 1945, ele foi transformado em companhia, foi aumentado o efetivo dele, com o pessoal do depósito de pessoal acabou aumentando, e ele passou a ser uma companhia de polícia militar. Então em março, maio, abril, maio do ano que vem eu quero lançar esse novo livro. O título, a princípio, que eu pensei posso mudar, é Militar Polícia Brasileira. Vamos ver se eu consigo um título melhor. Estamos já ansiosos pela essa edição. Mas duas perguntas, Coronel. A primeira, o senhor disse que a Guarda Municipal, a Guarda Civil. Foi para a Itália. E a outra polícia que ficou aqui no Brasil, não Muito foi? Bem. A Guarda Civil ela foi para a Itália, combateu na Força Expedicionária. A Força Pública ela ficou com as missões próprias de polícia no país, no seu país natal. Ela fazia policiamento em campos de concentração. Existiam campos de concentração? Eu vou falar nisso já, existia o campo de concentração. Fazia policiamento em campo de concentração em pontos sensíveis, estratégicos, né? Represas hidrelétricas, a parte de energia elétrica, portos. Para evitar, lembre-se que isso é durante a Segunda Guerra, para evitar a sabotagem. Para quem não sabe, nós tivemos muitos nazistas agindo no Brasil. Não só brasileiros agindo a serviço do governo nazista, mas agentes alemães nazistas que estavam agindo no Brasil. Infiltrados aqui no Brasil. Nazistas, japoneses, italianos. Então essa história é uma história muito secreta, entre aspas, não é muito explorada, daí um livro bom também, um assunto bom até para um vídeo. E a Força Pública trabalhou muito nisso. Então ela trabalhava na parte da segurança interna e territorial do estado de São Paulo, como as outras polícias militares nos outros estados. Combatendo o inimigo interno. O inimigo interno. E os campos de concentração? Os campos de concentração. Um exemplo de campo de concentração, se vocês entrarem na internet, procura a história do Windhoek. Windhoek é a história de um navio alemão. Era um navio de transporte alemão, um navio de passageiros, que quando começa a guerra ele entra no Porto de Santos. E quando o Brasil declara guerra para a Alemanha, esse navio passa a ser um navio inimigo. Ele foi impedido de sair, então a tripulação foi toda capturada. Aonde vai se colocar esse pessoal? Num campo de concentração. Um dos campos de concentração que eu lembro agora de cabeça foi o que tinha em Taubaté. Quem fazia o policiamento lá era o 5º Batalhão. O batalhão lá de Taubaté, em São Paulo. Nós tínhamos um campo de concentração, mas existiam vários, salvo engano, a Ilha Anchieta também, lá em São Paulo, foi campo de concentração, se eu não me engano, de japoneses. Nós tivemos vários locais assim que eram campos de concentração. Existem até alguns livros, como Corações Sujos, do Fernando Moraes, que aborda os campos de concentração japoneses. Mas depois da guerra, vieram prisioneiros alemães para o Brasil? A maioria dos prisioneiros foram mais para os Estados Unidos, né? Eles ficaram uma época nos Estados Unidos, a maioria ficou na Europa. A grande maioria ficou na Europa, a esmagadora maioria ficou na Europa, pelos países vencedores, mas uma boa parte veio para os Estados Unidos, principalmente durante a guerra, que eles não tinham como pôr nos países ocupados, a guerra ainda perdurava, eles mandaram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos nós temos várias histórias pesadas, muito pesadas, histórias difíceis, tristes, mas que aconteceram. Mas aqui no Brasil eu não tenho essa notícia não, que se vieram combatentes para cá. Se alguém souber aí, pode mandar. Os submarinos, nós falamos dos submarinos que foram afundados. Esse pessoal ficou em campo de concentração aqui no Brasil e depois foram levados para os Estados Unidos. Mas depois foram realocados. E a outra pergunta, Coronel, os guardas civis que viraram PMs lá na Europa, quando voltam para o Brasil após a guerra, qual foi a postura, o caminho deles dentro da força da polícia de São Paulo? Veja bem, eles voltaram, a esmagadora maioria voltou entre julho e agosto de 45. Eles foram, todos que eram guardas civis, foram reincorporados à Guarda Civil, somente um ficou no Exército, porque a princípio todos foram convidados para permanecer no Exército, mas só um ficou. Que é o Godoy, que eu falo dele aqui dentro. Porque eu falei da vida de cada um, fiz a biografia de cada um. Tá no livro. Exatamente. Os outros todos voltaram para a Guarda Civil, voltaram a exercer sua função de polícia em São Paulo. Só que aí, Mariano, nós temos um problema muito sério que muitos jovens não sabem. Nós somos um pouquinho mais experientes, vamos falar assim? O senhor é um pouquinho mais que eu. Um ano só, não vem não. Você lembra quando eu não sei aqui na sua cidade, mas em São Paulo nós tínhamos muito disso, veteranos de guerra. Sim. E eu lembro, como eu era moleque, que a gente tinha medo deles.
que eles gritavam na rua. Se tivesse alguém que soltasse um rojão, os caras se jogavam no chão. Tinha... E alguns eram violentos, outros viraram mendigos. Eu lembro que em frente à casa da minha avó tinha um cara que era sargento da FEB. Ele morava todo sujo, barbudo, ele morava numa cabana. Ele era veterano, sargento veterano de guerra. Mas muitos realmente se perderam, tinha uma parte psicológica que não foi apoio, não havia apoio psicológico. Sim. Então muitos, e na Guarda Civil aconteceu a mesma coisa. Muitos acabaram se perdendo, muitos foram expulsos, problema de bebida, problema de indisciplina, problema de agressão. Muitos acabaram sendo expulsos da guarda, se perderam, não conseguia achar o final da história dessas pessoas. Mas a esmagadora maioria teve problema, sim, na própria função de polícia, acabaram tendo problemas, se aposentaram na polícia, mas com problemas de embriaguez. Um ou outro acabou tendo uma vida razoável, mas a grande maioria, devido ao estresse de combate, o estresse pós-combate, né, aquele famoso estresse pós-combate, né, acabou dando muito problema para essas pessoas. E não só para esses homens, mas para a esmagadora maioria dos homens que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Na FEB. É um triste final para esses heróis. Triste, né? Triste mesmo. Lamentável, né? E não foram reconhecidos, hein? Sim. Só lá para os anos 80 é que se passou a pagar uma pensão para esses veteranos. A esmagadora maioria já havia morrido, morreram passando fome, morreram como mendigos. Só lá para os anos 80 que um deputado fez uma ação, conseguiu uma pensão de segundo tenente para eles, que aí eles puderam ter um pouquinho de vida melhor. Mas o fim da FEB foi muito triste. Aliás, não sei se vocês sabem, você deve saber disso, a FEB ela foi desmontada na Itália. Sim. Tá, lá na Itália os homens foram desmobilizados. Foram desmobilizados na Itália. Eles estavam lá, já perderam emprego lá. Sim, e que é o medo do governo do Getúlio na época de receber de volta as pessoas com as ideias libertárias. Para quem não sabe, Getúlio era uma ditadura. Sim. E havia uma frase na época dizendo que quando a FEB desembarcasse no Rio de Janeiro, ela ia marchando até o Catete para tomar o poder e que era o presidente. Porque eles tinham lutado pela liberdade e não aceitavam ditadura. Sim. Então, com medo disso, a FEB acabou sendo desmobilizada na própria Itália. Olha que absurdo. Os que não eram do exército ficaram sem emprego lá já, chegaram aqui desempregados. Lamentável a nossa história. Infelizmente isso aconteceu no nosso país. Mas a gente tem que falar disso para que as novas gerações tenham essa consciência e passem a enxergar a história de uma maneira diferente. Né? E principalmente valorizar, que é isso que a gente tenta fazer. O Coronel no livro, na sua atuação profissional. Nós aqui no nosso canal simples, mas que tenta levar essa história também. Mas valoroso. E às vezes a gente faz o possível, né, Coronel? Está fazendo bem feito. E para nós, Coronel, quando a gente recebe críticas de dizer que a gente está valorizando coisa ruim, coisa militarista, etc., não é. Infelizmente, o nosso país não tem essa história e essa cultura. Daí a importância dessa narrativa que o senhor fez. Olha, primeira coisa, quem critica é porque está com inveja, pode ter certeza disso. Ninguém critica quem não está indo bem. Se você estiver sendo muito mal, ninguém está te criticando. Se o canal está sendo criticado, dê graças a Deus por isso. Quer dizer que você está incomodando quem não gosta de falar a verdade, você está incomodando aqueles que não gostam da coisa certa. Tenha certeza, parabéns, continua nessa linha. Eu sou muito criticado na minha vida política por causa disso, porque a gente incomoda as pessoas. Sim. Incomoda falar a verdade, incomoda mostrar uma realidade que ninguém quer saber, sacrifício, jovens, meninos que foram lá, perderam a vida e não foram reconhecidos. Incomoda, então tem gente que gosta de fazer a coisa errada. Nós aqui gostamos do que é certo, valorizamos as pessoas certas, por isso que eu te parabenizo toda a equipe aqui do canal, continue firme nessa missão e eu lá tenho a certeza que eu continuarei trabalhando lá na Assembleia Legislativa e continuarei aqui valorizando a história militar e ajudando em tudo que eu puder. Muito obrigado, Coronel. Outro dia a gente contou a história de um soldado brasileiro que lutou pela Alemanha. Acompanhei. E obviamente... Da Lili Marlene, a filha dele. A filha dele, a Lili Marlene. E aí o pessoal fala, mas por que você não fala do Pracinha, da história do Pracinha? Porque, gente, quando a gente descobre um Pracinha aqui na minha região, na minha cidade, ou mesmo que os nossos inscritos mandam pra gente, eu pergunto, tem documento, tem foto, tem medalha, uniforme? Não preservaram nada. Nada, tudo se perdeu, a história da nossa Tem família que vende medalha da FEB por R$10. É um absurdo. Venderam medalha, alguns jogaram fora no lixo, jogaram álbuns de fotografia fora, jogaram medalhas, documentos, jogaram fora. Vou morrer eu mesmo, joga fora. É lamentável isso e, por favor, se você sabe de alguma história, a gente quer valorizar, quer contar a história, queremos contar a história dos nossos heróis, porque eles não foram reconhecidos no passado, mas ainda há tempo, a memória persiste e ela precisa ser preservada e mostrada às novas gerações. E falando nisso, Coronel, o senhor como deputado, o que o senhor fez em prol, além do livro, é óbvio que é um trabalho espetacular e que imortalizou esses nomes todos que aí estão, mas na sua atuação como parlamentar, o que o senhor tem feito
para os pracinhas da FEB, para a nossa história? Na realidade, em minha atividade parlamentar, eu trabalho muito pela segurança, educação, saúde no estado de São Paulo. Lá em São Paulo, como a fala em FEB, você fala mais no nível federal. Sim. Mas eu participo muito junto à Associação de Ex-Combatentes, participamos de atividades, fazemos a literatura, lançamos, acompanhamos todos os eventos que tem, a gente está presente. Coronel, abrindo não querendo cortar o senhor, mas para quem quer saber mais da história da FEB, hoje existe museu específico disso em São Paulo, monumentos, o que temos lá? Olha, nós temos várias cidades que têm museus da FEB e um assunto que se tem muito forte em São Paulo é da Revolução de 32, Sim. MMDC, que eu ia falar inclusive na Assembleia, eu trabalho muito com o assunto da Revolução de 32, nós temos a medalha da Constituição, da qual eu sou presidente da medalha, nós outorgamos várias associações de MMDC, nós trabalhamos juntos, mas quanto à FEB, nós temos várias cidades em São Paulo que têm museus. Em São Paulo nós temos um museu ali na rua Santa Madalena, Campinas, nós temos várias cidades, Bauru nós temos um museu também, Ribeirão Preto, nós temos várias cidades que têm museus da FEB e o que está acontecendo é o seguinte, Mariano, com a grande, esmagadora maioria de mortes que aconteceu, hoje nós temos quantos veteranos vivos? Aqui em São Paulo, 100, 200 e muitos, e tudo na faixa de 90 a 100 anos. Então são muito idosos, bem debilitados. Com a morte desses veteranos, houve um balanço nessa parte de preservação da história da FEB. Então nós estamos começando com pessoas da nossa idade, até os mais jovens que quiserem vir conosco, para a gente retomar essas associações, para a gente criar grupos novos, pessoas que mantenham, porque eles cometeram um erro muito grave. Quando eles criaram as associações, o estatuto falava que tinha que ser veterano para pertencer. Os veteranos já morreram. Então tem que ser mudado de estatuto, existe uma parte legal muito séria para ser movimentada. E nós temos que acertar isso para que a gente preserve, como nós fazemos em São Paulo, preservando a história da Revolução de 32, que nós venhamos em todos os estados da nossa federação, as associações a preservar a história da Força Expedicionária Brasileira. Porque os veteranos mesmos, infelizmente, já foram. Sim. Agora cabe a nós preservarmos essa história. Sim. E eu quero aproveitar e falar que o ano que vem estarei lançando um novo livro, se Deus quiser, tá bom? E preservando essa história, eu vou mandar um convite para vocês aqui. Iremos cobrir esse evento. Faço questão de vocês lá. E de vocês também. Estaremos lá. E convidaremos todos o nosso público aqui. Vamos sim. Mas eu cortei o senhor na atuação Na Assembleia, a nossa parte é muito... Eu trabalho muito forte com segurança, né? Que é uma parte tão difícil em todo o Brasil hoje, né? O Brasil passa por um momento difícil, tanto em nível federal como nos níveis estaduais, devido à pandemia. A pandemia acabou sendo politizada. É vacina, não é vacina? É de China, não é de China? Politizou muito o assunto. Eu acho que isso trouxe um prejuízo muito grande para a nossa população. Fecha, não fecha, lockdown, não lockdown, a população verá um problema muito sério financeiro aí pela frente devido a esses lockdowns, que eu sou contra, sempre fui contra. E nós estamos trabalhando nisso lá em São Paulo, principalmente eu faço uma resistência muito forte ao governador de São Paulo, que fez uma série de coisas aí que não é do canal a gente discutir isso aqui, mas tenho trabalhado forte, tenho certeza, da maneira que eu atuei na Polícia Militar, com legalidade, constância, transparência, honestidade e trabalho, o que eu fiz nos meus 33 anos de serviço ativo da Polícia Militar é o que eu continuo fazendo até hoje na Assembleia e continuarei fazendo. E quem quiser conhecer a nossa casa, nossa sala lá na Assembleia Legislativa, está convidado. Avenida Pedro Álvares Cabral, número 205, lá no Ibirapuera. Vai ser um prazer receber vocês lá. E para quem não puder ir a São Paulo, tem o canal do Coronel aqui no YouTube. Coronel Telhada lá no YouTube. Eu assisti lá que tem muita coisa, tem histórias, que eu também falo alguma coisa de polícia, conto algumas histórias, a minha atividade parlamentar, enfim, lá no nosso canal, minhas páginas também, Coronel Telhada no YouTube, Coronel Telhada no Facebook, no Instagram, tá tudo lá à disposição de vocês. @Coronel Telhada. Muito bem, vamos divulgar aqui e o pessoal vai seguir o senhor, com certeza. Isso aí, vai ser um prazer ter vocês comigo. Infelizmente o pessoal de fora não vota em São Paulo, Faz mal. Mas não tem problema. Portanto, que nós que temos os mesmos ideais, estejamos juntos, porque o Brasil precisa da gente. Muito bem. Então, repetindo, pessoal, o ano que vem teremos um novo livro do Coronel, iremos divulgar aqui no canal. O Coronel vai mandar um livro depois, quando for lançado, para a gente sortear para os nossos inscritos. Até 2, pô. E será o maior prazer para nós estarmos lá cobrindo o lançamento do livro, viu, Coronel? Obrigado. Esperaremos com muita ansiedade. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos aqui por hoje. Espero que tenham gostado do programa. Foi um prazer imenso receber aqui em Minas Gerais o Coronel Telhada, um novo amigo que a gente faz aqui no Sacred Ground e no Viagem na História. E com certeza estaremos juntos em outros programas, se possível lá no Túnel da Revolução. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos sim. Tá bom, Coronel? Tá bom, muito gente. obrigado. Deus abençoe a todos. Pessoal, então, não se esqueça, compartilhe o programa, se inscreva no canal, dê um like, mande um comentário, sugestão, a gente está aqui para ouvir vocês, tá bom? Até a próxima.